Olá, meus amados, graça e paz. Eu me chamo Ludmila. Vou deixar um versículo para a meditação de todos vocês, que se encontra em Mateus, o capítulo 14 e o versículo 30, que diz assim: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Bem, gente, aqui nessa parte desse versículo está falando de Pedro, quando Jesus, é bem conhecida essa palavra, quando Jesus estava andando no mar, indo ao encontro de um barco que estava Pedro e outros discípulos, e ali todos ficaram apavorados, porque em meio à escuridão não dava para ver quem era que estava se aproximando e andando pelo mar, né, por cima do mar. E então ali quando viram que era Jesus, Pedro ainda meio que querendo afrontar, né, a Deus, a Jesus no caso, ainda olhou para Jesus e disse: Se és tu, Senhor. Eu vou falar com as palavras para os irmãos entenderem, né? Porque na Bíblia fala de outra forma. Se és tu, Senhor, que vem aí, deixa eu ir de encontro a ti, né? Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Se é tu mesmo, então me faz andar aí como o Senhor está andando. E ali Jesus olhou para ele e disse assim: Então vem, Pedro. E Pedro, por ser um dos discípulos mais desaforados, né? É mais conhecido assim na Bíblia. Então, Pedro foi. E chegando lá, quando Pedro desceu do barco, ele só olhava em direção a Jesus, né? E quando Pedro sentiu primeiro, eu acredito que quando Pedro sentiu o primeiro vento bater nele, ele não olhou para o lado, mas ele já sentiu um pouco de temor, né? Um pouco de medo. Quando ele viu que a ventania estava um pouco mais forte, foi que ele começou a olhar para os lados e percebeu o quanto o mar estava bem agitado. E ali Pedro começou a afundar. E naquilo que Pedro afundou, ele olhou para Jesus enquanto estava afundando na água e pediu socorro a Jesus, né? Jesus, salva-me. E Jesus foi ao encontro de Pedro e o salvou. Então, hoje pela manhã, Deus deixou no meu coração esse versículo e falou muito forte comigo, dizendo assim: não só eu, como a maioria dos irmãos também. Eu sei que tem muitos irmãos, a gente estamos vivendo em um tempo muito difícil, e onde Deus deixou essa palavra ao meu coração, falando comigo, e eu vou transmitir para vocês, porque eu sei que a palavra do Senhor tá a nossa alma, nos deixando mais forte, mais confiante de que tudo vai dar certo. Então, ali o Senhor falou comigo pela manhã, dizendo assim: as pessoas, assim como Pedro, olham para a ventania, olham para tempestades, olham para as dificuldades, olham para tanta coisa, né, gente? Tem pessoas que estão vivendo uma prova muito grande, tanto na área, tem pessoas que são na área financeira, na área sentimental, em casamento, com familiares, com filhos, né, filho em drogas, com doenças, e assim vai, né, cada cá com os seus problemas, né, assim no mundo popular, né. Então, Deus disse que quando a gente, e isso é verdade, gente, Deus me mostrou hoje pela manhã, isso é a pura verdade, que quando estamos na presença dEle, buscando cada vez mais a Deus, né? A palavra de Deus, indo ao culto, cultuando, louvando a Ele. Muitas pessoas dizem: como é que essa pessoa está passando por tantos problemas, em vez de ir atrás de solução, só vive na igreja, só vive socada dentro da igreja. A maioria dessas pessoas que falam isso são pessoas que não são evangélicas e não vão entender esse lado, né? Então, realmente precisamos olhar principalmente para Deus. Precisamos nos entregar totalmente a Deus, porque tem coisas que nós podemos fazer. Quando você olha para a tempestade, quando você olha para as dificuldades, quando você olha para, vou falar para os irmãos entenderem, quando a gente olha se é no lado da dívida, né, a área financeira, se está apertado, está faltando coisa em casa, se a gente está devendo a alguém, e as pessoas vêm, cobra um, cobra outro. É claro que a gente, como ser humano, vai ficar aflito, vai ficar preocupado. Não são todas as pessoas que entendem o processo que você está passando. E
infelizmente, é a pura verdade, gente. Elas não precisam nem entender. Foi a gente quem fez a dívida, então a gente tem que dar conta. Mas elas não vão entender pelo processo que a gente está passando. A gente também não pode culpar as pessoas, né? Todas as áreas, que a gente possa olhar exclusivamente para o Senhor, servir totalmente ao Senhor, que isso não venha abalar a nossa fé, que a gente saiba diferir, possa discernir, estar com Cristo na bonança e também nessa parte, que é nas aflições, tá? E Deus, ele muitas vezes mesmo vai nos testar nisso. Na verdade, na igreja se fala muito em testar. Eu digo que é nos moldar, tá? Forjar nosso caráter. A gente não é provado em uma área em que a gente não tenha dificuldade em tratar com aquilo dali. Vamos supor, eu tenho uma dificuldade muito grande na minha área financeira. Essa minha dificuldade, eu sou excessiva demais em compras e hoje em dia eu me encontro muito apertada financeiramente, muito apertada mesmo. E Deus vem falando comigo, filha, olha pra mim, porque o que eu posso fazer, gente, eu tô fazendo, eu tô correndo atrás, mas já tá tipo assim, ó, tudo fechado. Então eu, com a minha visão espiritual, que hoje eu já sei discernir isso, então eu sei que isso é um tratamento em Deus comigo, para eu esperar nele, para eu confiar nele, sabe? Então Deus falou comigo hoje pela manhã isso, e eu tô passando para vocês, que a gente sabe orar para ele e que a gente clame ao Senhor, assim como Pedro estava afundando e antes de se submergir totalmente nas águas, Pedro clamou ao Senhor e disse, Senhor, socorre-me, né? E assim Deus foi lá e socorreu a Pedro. Deus foi lá e estendeu as suas mãos a Pedro e, ó, suspendeu, ergueu Pedro novamente. Então, a palavra do Senhor, ela é feita. A Bíblia, ela foi feita e está aqui para a gente estudarmos, lermos, e não tem forma melhor de Deus falar conosco, a não ser pela palavra dele. Se você está com dúvidas ou algo desse tipo, vai na palavra do Senhor. Não tem coisa melhor, além de alimentar a nossa alma, a gente ficar mais calmo, mais tranquilo, ficar mais confiante no Senhor. Ali o Senhor está falando totalmente, nitidamente, claramente conosco, né? Todos os dias, todas as horas, basta você ir lá e estudar a palavra, ler a palavra, pedir direcionamento a Deus, pedir com que Ele fale com você, porque Ele vai falar, Ele não vai te deixar às cegas. Ele não tem muitas pessoas que têm mania de dizer que Deus fica em silêncio. Eu não acredito num Deus que fique em silêncio. Eu acredito que Deus possa vir e te dar uma resposta que você não queira escutar, tá? Mas em silêncio Deus não fica. Deus não fica em silêncio. Mas, Ludmila, eu tô passando por um processo e Deus está em silêncio. Não. Deus não está em silêncio. Se você for buscar a Ele, Ele vai fazer duas coisas. Ou Ele vai dizer totalmente que não, ou então Ele vai só pedir para você ter calma. Só pedir para você esperar. Se isso é o silêncio que você acha que Deus está te dando, eu te digo claramente que não é. Deus, ele não fica em silêncio, pelo menos comigo, gente. Ele não fica em silêncio até hoje, em momento nenhum. Eu tô passando pelo processo da espera. Tudo que eu faço, eu tinha uma clientela enorme, hoje em dia eu faço e não chega clientela nenhuma para mim. E eu chego, indago a Deus, mas Senhor, eu tô fazendo, eu tô trabalhando. O Senhor diz que se a gente for buscar, né, e trabalhar e tal, o Senhor manda cliente para mim, eu te peço, eu te imploro, e Deus não está mandando cliente. Quando eu vou ler a palavra do Senhor, quando eu vou para a igreja buscar a Ele não fica em silêncio, Ele só está mandando. Vou continuar com a Lorenza aqui no colo. Deus, ele não fica em silêncio. Esse processo que eu tô passando, ele tá pedindo para que eu espere, sabe? Para que eu espere e confie nele. Ele tá me dando algumas estratégias. Eu confesso que eu ainda não botei em prática, mas vou começar a botar. Mas em silêncio, Deus não fica. Deus não fica, Deus não deixa faltar nada. E assim como Jesus foi lá e estendeu as suas mãos quando Pedro estava submergindo, né, se afundando nas águas ali, pediu socorro a Jesus, assim também ele quer te socorrer. Clame por ele, chame por ele, indague por ele, suplique a ele. Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor não fica em silêncio.
Então me faz ouvir o que tu estás falando comigo claramente, porque tem momentos, gente, que a gente está tão preocupado que a gente não escuta o que o Espírito Santo está falando com a gente nem percebe a direção que ele está nos dando. Isso já aconteceu comigo. E cada vez mais que eu vou buscando ao Senhor, Ele vai conversando comigo, sim. Ele vai me acalmando. Até uma presença, gente. Quando você vai orar, vai fazer uma oração. E a presença do Espírito Santo chega ali, Ele não está em silêncio. Ele está chegando e está dizendo assim: minha filha, eu estou aqui contigo. Por mais que você não escute o Espírito Santo lhe falar nada, só em você sentir a presença, ele está dizendo: eu estou contigo. Então, gente, se Deus está conosco, se Jesus está conosco, ele só está pedindo: filha, confia em mim, tenha calma. Eu não sei o que os irmãos estão passando. O momento não está fácil mesmo para ninguém. Então, que os irmãos se agarrem em Cristo. Antes de vocês afundarem totalmente, peça socorro ao Senhor. Peçam socorro ao Senhor. Assim como ele falou comigo hoje pela manhã. Ludmila, clama a mim, né? Peça socorro. Assim como ele falou comigo, ele também fala contigo. Ele deixa essa mensagem para você hoje. Não espere se afundar, não espere morrer, não espere nada, não espere. Nessa história de Deus está no comando, Deus. Não, gente, não. Tudo que ele quer é que a gente procure mais a ele, se ajoelhe, ore, faça um propósito, entre em jejum, em consagração. Vocês que não são evangélicos, busquem ao Senhor. Não estamos em tempo de estar amanhã. Se o Espírito Santo me tocar. Gente, a gente precisa dar o primeiro passo. Precisamos dar o primeiro passo. Senão a gente vai submergir nesse mar terrível que a gente está vendo aí. Que não está fácil. O mundo não está para brincadeira. Tome uma atitude. Não só quem não é evangélico. Eu falo exclusivamente isso para quem não é, né? Porque eu sei que quando eu era do mundo, ficava mais difícil de eu retornar. Só Deus mesmo para nos dar força. Mas o primeiro passo tem que vir de nós. Independente se servimos a Deus ou não. O primeiro passo tem que vir de nós. Então, que nesse dia, Jesus te dê força. Te dê ânimo para você conseguir buscar a presença dele, sentir a presença dele. E saiba que o Senhor, ele não fica em silêncio com ninguém, tá? O silêncio de Deus para você no momento possa ser espere, tá bom? É muito bom quando ele chega e diz não, né? Porque daí a gente já sabe a resposta e é só a gente ou se afastar ou não ser, né? Não adianta você espernear nem nada. O que vai adiantar é você se aproximar cada dia mais do Senhor. Porque daí a graça dele vai te dando calma, vai te dando paz. Tudo vai desmoronando. Tudo desmorona. Menos você, porque você vai estar na presença de Cristo. Então que nesse dia você se agarre com o Senhor e procure mais a presença dele. Tá bom? Então, desde já, eu peço que vocês sejam um abençoador do ministério que eu tô começando a gravar esses vídeos e falar a palavra do Senhor com direcionamento do Espírito Santo, tá, gente? Eu não tô fazendo por vontade própria, só Deus sabe o quanto eu corria disso, né? E o quanto eu morro de vergonha, mas eu estou tentando fazer o máximo possível para andar em obediência a Cristo. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, por favor, me dá essa força. Curtam, comentem. Eu espero ter ajudado com essa palavra do Senhor a vocês. Espero que essa palavra tenha alimentado um pouco. E peço muito a Deus que Deus nesse dia dê força a vocês e ânimo. Amém? Fiquem na paz.